Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas de matemática. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco estão aqui comigo os professores Alexandre Duarte e Lucas Calazans. Sejam bem-vindos, professores. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Valdene Cordeiro e o Heron Cordeiro, que está nesse bloco com a gente. Então é isso. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo agora na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, vamos relembrar as aulas de hoje? Vamos começar com o professor Alexandre. Professor Alexandre, tudo bem? Tudo bem, Dani? Joia, conta pra gente aí quais foram os temas das suas aulas de hoje nessa segunda semana do ciclo 4. Ok, nós estamos vendo no terceiro ano do ensino médio geometria métrica e de posição, ou seja, sólidos geométricos. E dentro do tema estamos vendo cilindro e cone. Obrigada, professor Alexandre. Tudo bem, professor Lucas? Joia, fala turma aí, turma. Vamos que vamos. Vamos. Conta pra gente aí qual foi os temas das suas aulas no ensino fundamental. Gente, só tema bacana. Ó, fração, equivalências e operações para preparar o coração para a semana que vem e linguagem algébrica. Spoiler, daqui a pouco equação. Tamo junto. Obrigada, professor Lucas. Antes de passar para as nossas perguntas, eu quero convidar a secretária de Estado de Educação, Júlia Santana, para entrar e dar um recado para a gente. Bom dia, Dani. Tudo bom? Bom dia. Professores Lucas e Alexandre, uma alegria estar aqui. Eu vim aqui hoje para comemorar com vocês e com toda a rede estadual de Minas Gerais o nosso IDEB. Depois de 3 edições do IDEB, né, que sai a cada 2 anos, ou seja, 6 anos de declínio, nós anunciamos ontem, tivemos a alegria de ter o anúncio do maior IDEB de ensino médio da história de Minas Gerais. Isso foi produto do esforço de cada um dos estudantes dessa rede, das famílias, de cada um dos professores que estão diariamente em contato com esses alunos, né? Estavam em sala de aula no período das atividades presenciais e retornarão tão logo nós tenhamos condição disso, dos diretores de escola. É um momento de muita alegria, nós temos que ter muito orgulho desse resultado, né? Esse resultado também se deu à ascensão no ensino fundamental e ele foi produto, o IDEB é um produto, é um índice que é o produto de um indicador, né? É composto pela proficiência, foram as maiores notas nas provas, tanto de português quanto de matemática no nosso IDEB, e também do fluxo. Isso demonstrou que a gente teve também a maior redução da história de Minas Gerais nos índices de abandono e a segunda maior do Brasil. Não é pouca coisa, a gente tem que ter muito orgulho disso. O aumento da proficiência se deu também num cenário em que Minas conquistou a maior participação no SAEB. Na última edição, Minas tinha tido a participação de 56% das escolas mineiras participando do SAEB. Nós promovemos um trabalho muito cuidadoso de aumento da participação dos alunos na prova, vocês devem ter participado disso nas escolas, e conseguimos alcançar 77% de participação das escolas mineiras no nosso indicador. É um momento de grande celebração. Eu tinha que vir aqui agradecer a cada um de vocês, estudantes, familiares, professores queridos da nossa rede, diretores de escola. Graças ao trabalho primoroso de vocês, nós agora temos a celebrar o nosso maior IDEB da história do ensino médio de Minas Gerais. Muito obrigada. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, professores. Obrigada, secretária. Muito obrigada. Obrigada. Agora, né, depois desse recado da secretária, vamos passar para as nossas perguntas? Vamos lá? Nossa primeira pergunta é uma dúvida de 7º ano. Diferencie parte literal e coeficiente. Vamos aquecer, vamos aquecer, porque nós vamos dominar a linguagem algébrica de uma maneira sensacional. Então vem comigo aqui, ó. Diferencie termo, parte literal de coeficiente. Isso. Turma, olha que legal.
Imagina o seguinte, imagine que você está com esse termo algébrico aqui, ó. Esse termo algébrico, tá? Vou colocar o menos até aqui na frente. Então, olha que interessante, ele é composto de uma parte numérica e uma parte voltada com letras, concorda? A parte numérica é chamada de coeficiente. Então, qual que vai ser o nosso coeficiente aqui, turma? Vai ser apenas o -2. Agora, olha que interessante, eu tenho a parte das letras, concorda? Essa parte das letras é chamada de parte literal. Então, pensando nesse termo algébrico, qual que é a parte literal? A ao quadrado vezes b elevado a 7. Obrigado, Dani. Obrigada, professor Lucas. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de ensino médio, uma dúvida de terceiro ano. Professor Alexandre, por que a fórmula da área lateral de um cilindro possui a fórmula AL é igual a 2π, vezes raio vezes altura? Boa pergunta, Dani. Ok. Para não variar, gente, eu vou ter que desenhar. Por quê? Imagina aí um cilindro, ok? E o que é a área total do cilindro? Nós temos aqui ó, a área da base, que é a área de um círculo, a área da outra base, que também é a área de um círculo, e a área lateral é essa área aqui, ó. Só que, para descobrir essa área lateral, o que a gente vai fazer? Imagina que este cilindro é feito de papel ou alguma coisa que você possa cortar, ó. Então, você vem com uma tesourinha aqui, ó, corta, né, esse cilindro aqui, e aí na hora que você cortar, né, aqui numa, né, paralelo aqui à lateral do cilindro, e você abrir, você vai ter o quê? Um retângulo, ok? Bom, então qual que é a área do retângulo, né? A área lateral do cilindro, então, ela coincide com a área desse retângulo depois que você cortou e abriu. Então, observa, ó, você cortou aqui e abriu. Bom, a gente sabe que a área do retângulo é a área da base vezes a altura. Gente, dá para ver aqui, né, que a altura do cilindro é a mesma altura do retângulo. Mas e a base? Digamos que o raio aqui da base do cilindro seja R. Na hora que você corta, não vai dar justamente esse comprimento aqui, gente, né? Ok? Então, este comprimento da base do retângulo é o comprimento de um círculo de raio R. Qual que é o mesmo comprimento de um círculo de raio R? 2πr. Então, a área lateral do cilindro vai ser a área da base do retângulo, que é 2π vezes R, vezes a altura do retângulo, que é H. Então, a sugestão de sempre, Dani, faça um desenho, gente, para você ver o que está acontecendo. Obrigado pela pergunta. Obrigada a você. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de sexto ano. Professor Lucas, qual é o nome que se dá à forma simplificada de uma fração? Nome chique, gente. Chama irredutível. Vamos treinar um pouquinho isso? Fração irredutível é a fração mais simples possível. Então, acompanha comigo aqui, ó. Então, olha que interessante. Imagine que você tenha essa fração aqui, ó. 18/20. Você concorda que tanto o termo de cima como o termo de baixo são possíveis de uma simplificação, tradução? Eu tenho um divisor que serve tanto para cima quanto para baixo, um divisor comum. Então, pensa num número que serve como divisor dos dois. Concorda que o 2 entraria aqui bacana? Então, dividindo em cima e embaixo por 2... o que eu vou encontrar? Em cima eu vou encontrar 9 e embaixo eu vou encontrar o quê? 10. Então, olha que interessante. Essas duas frações são equivalentes, mas além disso, essa fração é a mais simples possível. Ela é chamada de irredutível. Beleza? Valeu! Professor, se você quiser guardar, a próxima dúvida também é para você. É uma dúvida de sétimo ano. Quando dois termos algébricos são semelhantes? Ótimo. Quando que dois termos algébricos são semelhantes? É quando eles possuem a mesma parte literal. Então, tradução, quando possuem a mesma parte das letras. Então, vamos testar 3 exemplos aqui. Olha que interessante. 2x e menos 5x. Concorda que a parte literal é a mesma? Eu tenho a mesma letra envolvida? Então, são termos semelhantes. Agora, olha que interessante. 4y e 5x. Concorda que uma letra é y e a outra letra é x? Então, nesse caso, esses monômios não são semelhantes. Agora, um desafio. Olha que da hora. 2, que multiplica a ao quadrado vezes b elevado a 7, e menos 4
b elevado a 7 vezes a ao quadrado. A minha pergunta é, esses termos são semelhantes? Sim. Ué, professor, mas trocou a ordem aqui. Mas pensa, aqui entre esses carinhas aqui, turma, é o quê? Vezes, concorda? Então, essa permutação, essa troca, ela é permitida. E olha para você ver, os expoentes estão acompanhando os mesmos termos, o A e o B. Então, nesse caso, como eu tenho o mesmo acompanhamento dos expoentes, a parte literal é a mesma, tradução são termos semelhantes. Valeu! Obrigada, vamos voltar para o telão. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Professor Alexandre, se eu pegar um copo reto com base circular e cortar torto esse copo, vai dar um cilindro reto ou um cilindro oblíquo? E como se calcula esse volume? Muito boa pergunta e não tão fácil. Bom, então vamos ver. Gente, olha só. A resposta é nenhum dos dois. Por que a resposta é nenhum dos dois? Ó, você pegou um copo, né? Se você cortar o copo reto, entre aspas, ou seja, seccionar por um plano paralelo às bases, aí você vai ter um corte que ainda é um cilindro. Mas se você cortar torto, né? Então tá, você pegou um plano de corte aqui, ó, imagina que isso aqui é um copo mesmo de vidro, e aí na hora que você cortou, fez isso aqui, ó. Gente, essa figura que sobrou aqui, ela não é nem um cilindro reto, nem um cilindro oblíquo. Por quê? Tanto no cilindro reto como no cilindro oblíquo, né, as bases são as mesmas aqui, ó, mas aqui não. Aqui nós temos um círculo e aqui, na verdade, nós temos uma elipse. Bom, e aí a segunda parte da pergunta, uai, mas então como que eu vou calcular o volume? Então eu vou ilustrar exatamente com um copo. Tá? Imagina que este copo aqui é exatamente um cone, então observa. Na hora que você cortou, você fez uma figura parecida com isto. Observa a água dentro do copo, beleza? Então, professor Lucas, você concorda que o volume da água não mudou? Mudou, só porque não. eu virei o copo? Só inclinou. Só inclinei. Então, aí eu vou usar um truque, né? Vou usar uma informação da física para a matemática. Uai, se o volume não mudou, né, o volume desta água aqui é o mesmo volume de quando o copo estava reto. Então, o que nós podemos fazer? Né? Nós podemos fazer o seguinte, ó. Você vai pegar aqui, ó, na hora que o copo estava reto, a altura não estava bem aqui no meio, gente, ok? Então, olha só, se aqui é a altura máxima, né, vamos chamar essa altura de H2, e aqui era a altura mínima H1, essa altura aqui que está no meio é a média, H1 mais H2 sobre 2. Então, qual que é o volume? O volume do cilindro não é a área da base vezes a altura, só que você não vai pegar nem a altura de baixo, nem a altura de cima, você vai pegar a altura média. Então, aí a sugestão, não decore essas coisas, lembra disso que eu mostrei com o copo e lembra que a média é somar e dividir por 2. Muito obrigado. Obrigada, professor Alexandre. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de 7º ano, veio do município de Ibirité. É da Gabriele Ketteli, ela é estudante da Escola Estadual João Ferreira de Freitas. Professor Lucas, a Gabriele está pedindo se você poderia dar mais exemplos sobre álgebra. Beleza. Então, vou passar uma situação muito comum entre nós. Pegar ônibus, adoro pegar ônibus, aqueles ônibus 6 horas da manhã, vazios, né, Dani? Vazios, plenos. E eu quero que você entenda o seguinte, passagem de ônibus, vamos pensar uma passagem de ônibus fofa, R$4. R$4. Então, imagine que você tem uma família de 2 pessoas, né? Então, se você tem uma família de 4 pessoas, você paga R$8. Beleza? R$8. Agora, se você tem uma família com 3 pessoas, você paga quanto? 4 vezes 3, R$12. Agora, se você tem uma família com 10 pessoas, você vai pagar o quê? 4 vezes 10, R$40. Beleza? Aí a ideia é muito simples, turma. Você concorda que o que está variando é a quantidade de pessoas aqui? Então, variando, lembra de variável. E o que eu comentei com você? Todas as vezes que aparecer a palavra variável, está linkada a uma letra. Então, Alexandre, me dá uma letra do alfabeto, porque temos 26. L de Lucas? L de... Obrigado. Não, eu quero colocar A de Alexandre. Pronto. Vou colocar A de Alexandre. Perfeito. Por que eu estou batendo papo com o Alexandre? Porque pode ser qualquer letra. Porque tem aluno, Alexandre, que pensa o quê? X, Y e Z. Só que existe o quê? Mais 23 letras, turma. Então pode ser D de Dani, C de Cláudia. Isso Pode aí. ser Dani,
Pode aparecer, vamos colocar Dan, pode te Isso homenagear. aí, por 4 favor. vezes D. Pronto, 4 vezes D. Então, a letra, pessoal, simboliza o que está variando. Toma cuidado, o que está variando é o número de pessoas, concorda? Então, aqui eu tive 2 pessoas, aqui 3, aqui 4, no caso aqui 10, e aqui eu estou tendo D pessoas, beleza? Então, fica a dica. Eu prefiro, Lucas, colocar letras de acordo com a palavra-chave. Se é quantidade de pessoas, é um P, é um Q, mas lembre que a letra é você que decide, beleza? Tamo junto. Obrigada, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é do Luiz Fernando, ele é do Rio de Janeiro. Luiz Fernando também participa todo dia com a gente aqui do Tira Dúvidas. É professor Lucas também. Professor Lucas, como podemos representar a reta numérica crescente e decrescente no plano cartesiano? Ótimo, olha, adorei a pergunta. Então aqui é o seguinte, turma, no plano cartesiano nós temos várias noções. A noção que eu quero te passar hoje é o seguinte, eu tenho, deixa eu só mover mais uma folhinha aqui, eu tenho o que eu chamo de eixo X e eu tenho o que eu chamo de eixo Y. Então vamos saber diferenciar os dois primeiro. Olha aqui, ó. Imagine que você tenha esse eixo aqui, que é também chamado eixo das abscissas, beleza? Então, o que acontece? Os valores estão crescendo da esquerda para a direita. Repete comigo, da esquerda para a direita. Então, olha que interessante. Vamos supor que você tem um menos infinito, né? Uma questão só de sentido, você tem um menos infinito. Aí vamos começar. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Olha que interessante. Você vai crescendo. Sim, mas é da esquerda para a direita. Agora, olha que interessante, existe outro eixo também, só que é um eixo vertical, que é chamado eixo das ordenadas. E como que a gente vai fazer isso? O eixo das ordenadas é uma reta, né, que passa pela origem aqui, perpendicular, né, ao eixo X. E só o que vai acontecer que é o seguinte, o sentido de crescimento é como se eu deitasse ou levantasse essa reta assim. Então, o crescimento vai ser de baixo para cima, beleza? Então, a pontinha da seta, até uma dica, a pontinha da seta indica o sentido do crescimento. Então, olha aqui, ó, você tem valores menores aqui embaixo e valores maiores lá em cima, com a mesma lógica. Esse é o nosso sistema cartesiano. Obrigada, professor Lucas. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de primeiro ano, é do Arthur Nogueira, da Escola Estadual Simval Rodrigues Coelho, do município de Governador Valadares. Professor Alexandre, poderia me mostrar de novo como fazer a fórmula dos termos gerais da PG? Ok, dando um abraço para o Arthur, um abraço para Governador Valadares. Muito bem. Gente, então vamos recordar essa fórmula. Então, vamos colocar a fórmula e vamos explicar. Ó, PG, né? Então, vou anotar aqui, ó, progressão geométrica. Lembrando, o que é uma progressão geométrica? De um termo para o próximo, você multiplica por um valor constante chamado razão da PG. E a soma dos primeiros n termos da PG é assim, ó, A1, que multiplica 1 menos Q elevado a n, tudo isso dividido por 1 menos Q. Gente, alguns livros, né, eles trocam essa ordem aqui em cima e trocam também aqui embaixo. Então, se você inverter o sinal 2 vezes, nada acontece, tá? Depende do autor. Mas vamos explicar a fórmula. Nesta fórmula, o que é SN? Gente, o que significa SN aqui? É a soma dos primeiros n termos. Então, se você somou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, isso aqui é o quê? S7. Quem é A1? Isso tá bem lógico, né? A1 é o primeiro termo. Na PG, a razão é chamada de Q, ok? Então, Q é a razão. E aqui na fórmula aparece também N, que é o número de termos. Então, essa aqui é a fórmula da soma dos termos da PG finita. Tá? Então, aqui é a PG finita. Se a PG for infinita, então vamos ver o outro caso, a fórmula muda e, surpreendentemente, ela até fica mais simples. Aí, neste caso, a fórmula fica assim, ó, S igual a A1 dividido por 1 menos Q. Alguns autores até colocam aqui o símbolo do infinito, para lembrar que você está somando infinitos termos. Professor Lucas, a letra
a palavra mais bonita do alfabeto é amor, a segunda é álgebra. Olha pra você ver, gente, arrasando aqui no poema, gente. Só faltou falar um poema. Ah, quem me dera. Depois desse poema aí, vamos para a próxima. A nossa próxima pergunta, é da Ana Lavínia. Ela é estudante do 6º ano da Escola Estadual Interventor Alcides Lins, no município de Curvelo. Professor Lucas, a Lavínia está pedindo se você poderia explicar novamente sobre como fazer contas de fração. Então é o seguinte, Lavínia, Luiz Fernando, Gabi, muito obrigado pelas dúvidas. É assim que a gente estuda, é mandando as dúvidas que a gente vai aprendendo mais e mais. Turma, é o seguinte, operações com frações, o meu foco aqui hoje é te mostrar uma operação simples, porque ao longo das aulas nós vamos ver cada passo a passo. Então, nessa última aula, o que a gente aprendeu, o que a gente revisou, no caso? Adição e subtração. Então, como que nós efetuamos esse tipo de cálculo? Da seguinte maneira. Então, imagine que você tem aqui 3/7 mais 2/7. Tranquilo? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu tenho o mesmo denominador, a mesma parte de baixo. Então, o que vai acontecer? Eu vou conservar o denominador, manter ele e somar os meus numeradores. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou manter o meu denominador, que é o 7, e eu vou somar os meus numeradores. Quanto que é 3 mais 2? É 5, concorda? Então, nesse caso, é muito tranquilo, porque a sua única preocupação é mexer com a parte de cima. E nome chique, numerador. Então, aqui, ó. Agora, qual que é o nosso grande dilema? É quando eu não tenho o mesmo denominador. Esse que foi o nosso tchan da aula de hoje. Então, por exemplo, imagine que eu quero somar esses dois carinhas aqui, ó. 4/6 mais 1 dividido por 2, por exemplo. Beleza? Eu quero que você pense em uma outra forma de escrever essa fração tendo o mesmo significado, só com o denominador 6, por exemplo. Então pensa comigo, com o denominador 6. Você concorda que 3/6 é uma fração equivalente a essa? Porque eu multiplico em cima e embaixo por 3. Então, nesse caso, eu posso trocar essa fração e colocar 3/6. Tranquilo? Agora eu tenho duas frações que possuem o mesmo denominador, a mesma parte de baixo. Agora eu opero normalmente. Então vai ficar o quê? 4 mais 3, quanto que dá? 7. 7 o quê? Sextos. Ô turma, cuidado. Sabe o que acontece? Começa a misturar tudo, vocês querem somar de cima, todos de cima com todos de baixo? Não. A resposta é, você só soma os numeradores conservando o denominador que é o mesmo. Beleza? Então o tema da aula de hoje foi operações envolvendo frações, é isso que a gente mais trabalhou. Pode aguardar a próxima dúvida também é para você, é uma dúvida de 7º ano. O que é o valor numérico de uma expressão algébrica? Então vamos ver. Expressão algébrica. Então vamos ver. Imagina, fecha o olho para você imaginar. Tá fechando? Vai fechar. Fechou, Alex? Alexandre? Tá fechando? Isso. Expressão algébrica nada mais é do que uma expressão que tem letras e números, ou somente letras. Então você pode abrir, tá de boa. Então aqui, ó, expressão algébrica é uma expressão que tem letras e números ou somente letras. Então qual que é a nossa intenção aqui? Imagine essa expressão aqui, ó. A menos 3b. É uma expressão algébrica, porque ela possui letras e números envolvidas. Agora, o que é o valor numérico? Eu, Lucas, previamente atribuir alguns valores para essas letras. Então é como se fosse assim, ó. Eu quero que a letra A seja um valor correspondente a 10. E eu quero que a letra B seja um valor correspondente a menos 4, por exemplo. Então, no lugar do A e do B, eu vou colocar esses valores aqui. Então, o que eu vou ter? 10 menos 3 vezes quanto? Menos 4. Cuidado para você não efetuar contas erradas. Primeiro, eu dou prioridade para quem? Para a multiplicação. O produto de dois números negativos fornece um número positivo. Então, vai ficar assim, ó, 10 mais 12. Isso aqui vale quanto? 22. E só para a gente fechar. Galera, nesse caso aqui, concorda que o A não vem acompanhado com ninguém aqui? Galera, ele tem um amigo invisível. Qual que é o amigo invisível dele? É o 1. Então, todas as vezes que você vê uma letra sozinha, sem um acompanhamento de um número, quer dizer que é um número 1 que está acompanhando. Belezinha?
Belezinha, obrigada, professor. Vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Matemática, que no próximo bloco contará com a participação da professora Eliana Demarques e do professor Alexandre Duarte, que continua com a gente. Eu agradeço a presença do professor Lucas. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já! Diariamente levamos até você as notícias da sua cidade, do seu estado. Entrevistas e a repercussão dos fatos em 2 edições diárias. Jornal Minas, de segunda a sexta, 13h e 19h30. É impossível imaginar Belo Horizonte sem a Pampulha, porque ela unificou uma arquitetura que transformou o Brasil com as artes plásticas, né? Foi uma junção de astros aí que fez acontecer de juntar o Niemeyer com o Sesquiat, com o Burle Marx, com Pedrosa, com os Zamoyski, enfim. Encontrei quase 200 espécies de aves aqui. Algumas delas foi o primeiro registro para Belo Horizonte e região. Eu, então, comecei a vir caminhar e comecei a fotografar. E a partir daí também, essa Pampulha ainda me deu um livro. Eu sou o Tavinho Moura, estou aqui no quilômetro 10 da Lagoa da Pampulha. Rádio Inconfidência AM 880. Há 84 anos, o gigante do ar. Todo dia, afinado com você. Aqui, no interior de Minas, no Brasil e no exterior. Olá, eu sou Marcelo Caldi e quero convidar vocês para minha apresentação com o Chico César na faixa Arte Salva da Rede Minas. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Vem com a gente. Deus me governe e guarde, ilumine Zé assim. Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação dos professores Alexandre Duarte e Eliana Demarques. Seja bem-vinda, professora Eliana. Lembrando que dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar mais algumas aulas? Professora Eliana, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente aí, quais foram os conteúdos das suas aulas hoje? Bom, do 8º ano, a gente viu os polígonos regulares e no 9º ano, para-ordenados. Obrigada, professora Eliana. Agora que já relembramos as aulas da professora Eliana, vamos voltar para as nossas perguntas? Vamos lá? A nossa próxima dúvida é uma dúvida de 8º ano. Professora Eliana, a medida do lado do triângulo equilátero é aproximadamente 3,5 metros. Qual é a medida do perímetro? Obrigada pela pergunta. Esse exercício, no PET, né, ficou faltando essa informação, porque um triângulo equilátero, ele tem os 3 lados de mesma medida. Então, por exemplo, eu vou usar aqui, né, a régua para acertar aqui.
Vamos considerar que esse lado aqui seja 3,5 centímetros, ok? Não dá certinho não, né? Pelos cálculos do exercício do PET, mas ficou faltando essa informação. Na verdade, você tem um triângulo, né? Então, os ângulos internos do triângulo equilátero são 60 graus, né? Todos os ângulos. E aqui eu tenho um triângulo de mesma medida de lado. E todos os ângulos internos são iguais. Então, por isso que o triângulo equilátero, é um triângulo, um polígono regular. Nem todos os triângulos, né, são polígonos regulares. A gente viu outros triângulos, né, mas para ser um polígono regular, tem que ter a mesma medida de lados. Então, aqui no caso, todos os 3 lados do triângulo é 3,5 centímetros. E tem que ter as mesmas medidas dos ângulos internos, ok? E aí perguntou o perímetro, né? Como que eu vou calcular o perímetro, né, professora? Ficou faltando essa informação aí, né, no exercício. Então, eu estou passando para vocês que é 3,5 centímetros, né? Como que eu calculo o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Então, eu tenho 3,5 mais 3,5, né? Mais 3,5. Eu posso multiplicar por 3 ou eu posso somar os 3 lados, né? Aqui no caso, o 5 mais 5 mais 5, eu estou somando, vai dar 15, sobe 1, não é isso? 1 mais 3 mais 3 mais 3 dá 10. Então, é 10,5, na verdade, aqui é metros, né? Desculpa que eu coloquei centímetros. Mas é 3,5 metros. Então, o perímetro do triângulo do exercício 2, né, do PET 4 da semana 2, é 10,5 metros. É essa a resposta. Muito obrigada. Obrigada, professora. A nossa próxima dúvida é da Letícia Kemily. Ela é estudante da Escola Estadual Francisco Bernardino, no município de Juiz de Fora. Ela é estudante do 1º ano. Professor Alexandre, uma PG pode ser decrescente mesmo quando Q é maior que 1? Ok, um abraço para Letícia Kemily, para Juiz de Fora. Para responder a pergunta da Letícia, vamos relembrar os conceitos? Não, gente, o que é PG? É uma progressão geométrica, ou seja, de um termo para o outro, você multiplica sempre pelo mesmo valor. E aí nós temos 4 tipos. A PG pode ser constante. Constante quer dizer o quê? A razão, ou seja, o número que você multiplica, chamado de Q, é igual a 1. Por exemplo, 7 vezes 1, 7 vezes 1, 7, assim por diante. Constante, não muda. Ela pode ser crescente, ou seja, quando a razão é maior do que 1, o número vai aumentar. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma razão igual a 2 e o primeiro termo igual a 3. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24 e assim por diante. Ela pode ser decrescente. Decrescente quando? Quando a razão estiver entre 0 e 1. Então, por exemplo, pega a razão igual a meio. E o primeiro termo igual a 10. 10 vezes meio dá 5, vezes meio dá 5 meios, vezes meio dá 5 quartos, etc. E, finalmente, a PG pode ser alternada. Né? Alternada, o que acontece? A razão é negativa. Então, por exemplo, pega uma razão igual a menos 2 e o primeiro termo, sei lá, 8. 8 vezes menos 2, menos 16. Só que aí menos vezes menos, aí dá mais de novo. 32 vezes menos, menos 64. Gente, o nome alternada vai alternando o sinal. Se começou com positivo, vai ficar negativo, positivo, negativo.
E a resposta da pergunta é não, né? Quer dizer, a PG crescente é exatamente aquela que tem razão maior que 1, porque é exatamente neste caso que os termos vão aumentar. Obrigado pela pergunta. Professor, pode aguardar aí a nossa próxima dúvida, também é para você, é uma dúvida do Pedro, ele é daqui de ele está aqui em Belo Horizonte. Ele quer saber o seguinte, sabendo que a soma dos 4 primeiros termos de uma PG é 45 e a soma dos 8 primeiros termos é 765, determine a razão. Um abraço para o Pedro, pergunta difícil do Pedro. Bom, para fazer isso aqui, nós temos que lembrar da fórmula da soma dos termos que a gente até já falou hoje no primeiro bloco. Qual que é mesmo a soma dos primeiros termos da PG finita? É essa aqui, ó, SN, é o primeiro termo A1, que multiplica 1 menos Q elevado a N, tudo isso dividido por 1 menos Q. Gente, lembra que o professor Lucas Calazans acabou de falar de você atribuir valor para um literal e substituir? É exatamente isso que nós precisamos fazer. Por quê? Nós temos a soma dos 4 primeiros termos e temos a soma dos 8 primeiros termos. Então, nós vamos usar esta fórmula 2 vezes aqui, ó. Me acompanha aqui, por favor. Ó. Com n igual a 4, né? Somando 4 termos, ficou assim, ó. O primeiro termo, que é desconhecido, A1 vezes 1 menos Q elevado a 4, tudo isso dividido por 1 menos Q. Quanto que deu a soma dos 4 primeiros termos? 45. Difícil a pergunta, hein, Pedro? Vai dar trabalho. Mas a mesma fórmula com n igual a 8. Agora você está somando os 8 primeiros termos. Então, vai ficar assim, ó, A1, 1 menos Q elevado a 8. Então, ó, todas as ocorrências de n estão sendo trocadas por 8, né? Sobre 1 menos Q igual a 765. Gente, olha agora que coisa, né, pavorosa que deu. Deu um sistema aqui com 2 equações meio cabuloso. Mas, se você observar que elas são muito parecidas, olha só. O A1 aparece em ambos os numeradores, 1 menos Q aparece em ambos os denominadores. O que muda é isso aqui. O que eu vou fazer, então, para eliminar aqui o máximo que eu puder? Eu vou pegar a equação de baixo e vou dividir pela equação de cima. Por que, Alex? Pelo seguinte, ó, como que divide uma fração? Mantém a primeira, A1, 1 menos Q elevado a 8, dividido por 1 menos Q. Multiplica pela segunda invertida. Então, ó, inverteu aqui, ficou 1 menos Q em cima, A1, que multiplica 1 menos Q a quarta. Igual, ó, de baixo para cima, gente, ó. 765,45 avos, ok? E aí vai cortar. Cortou A1 com A1 e cortou 1 menos Q com 1 menos Q. Ficou assim, ó. 1 menos Q, nem precisa mais dos parênteses, tá? 1 menos Q elevado a 8 dividido por 1 menos Q elevado a 4. Essa conta aqui vai dar 17, nem coube aqui, gente, ó. Bom, melhorou um pouco, mas ainda está meio ruim. Então, grande, vamos lá. Né? Nossa, difícil a pergunta do Pedro, viu, Dani? Então, ó, vamos repetir aqui. 1 menos Q elevado a 8 sobre 1 menos Q elevado a 4 tem que dar 17. Se você lembrar do produto notável, né, que isso aqui é uma diferença de quadrados, você pode escrever o numerador assim, ó, fatorando assim, ó. 1 mais Q elevado a 4, que multiplica 1 menos Q elevado a 4. Ficou com dúvida? Multiplica aqui e chuvera tudo para você verificar que vai dar isso. Sobre 1 menos Q elevado a 4. Isso tem que dar 17. Alex, por que você fatorou? Para poder cortar aqui, ó. Cortei 1 menos Q elevado a 4 em cima com 1 menos Q elevado a 4 embaixo. Finalmente, 1 mais Q elevado a 4 é 17. Passo 1 para lá, Q elevado a 4 é 17 menos 1. Q elevado a 4 igual a 16. Quais números Q elevado a 4 dão 16, né? São exatamente mais ou menos as raízes quartas de 16. E aí, finalmente, achou a razão. Q igual a mais ou menos 2. Se for 2, a PG é crescente. Se for menos 2, ela é alternada. Obrigado pela pergunta. Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida no telão é uma dúvida de 8º ano. O
Professora, dê exemplos de como usar a fórmula S é igual a N menos 2, vezes 180 graus, para calcular a soma dos ângulos internos de um pentágono? Bom, a soma dos ângulos internos, né, de um polígono regular, eu posso, né, calcular analisando, né, que os lados são iguais, né, de mesma medida e tem a mesma quantidade de ângulos. Então, no caso do pentágono, o pentágono, gente, tem quantos lados iguais? N, eu vou chamar, né? Olha a letra aí, olha a álgebra, né, professor Alexandre? Isso. N, eu estou chamando do número de lados, né, do pentágono. São quantos lados iguais ao pentágono? 5 lados, ok? Então, como que eu posso calcular a soma dos ângulos internos, né, de um pentágono? Todos os ângulos internos, eu vou chamar de I, eles são iguais. Então, quanto que será, né? Ele tem 5 ângulos internos de mesma medida, tá? Então, se eu somar, né, a soma dos ângulos internos é igual a N, que é o número de lados, menos 2 multiplicado por 180 graus. E aí, a soma dos ângulos internos, no caso do pentágono, vai dar N, não é 5? Então, estou substituindo 5 menos 2 vezes 180 graus. 5 menos 2 não é 3? 3 vezes 180 graus dá 540 graus. Então, a resposta da soma dos ângulos internos é 540 graus. E você pode também calcular, que o exercício pediu, né? Qual que é a medida do ângulo interno, né? Esses ângulos não são 5 ângulos iguais, eu posso pegar 540, tem tempo ainda, Dani? Tem. Eu posso pegar 540 graus, né? E dividir pelos 5, né, que são 5 ângulos internos, e achar qual que é essa medida. Então, olha, 540 é a soma. Se eu pegar 540 e dividir por 5, eu vou ter 5 dividido por 5 não dá 1. Aí eu desço aqui o 4, né, 40 dividido por 5. Então, eu tenho, na verdade, 108 graus. Então, os ângulos internos do pentágono, né, mede 108 graus. E nós trabalhamos, né, essa semana, no exercício do PET, tanto os ângulos internos quanto os ângulos suplementares externos. No caso, vocês lembram o que são ângulos suplementares? Suplementares somam 180 graus. Então, eu posso encontrar o ângulo externo, né, suplementar, como? Pegando 180 menos 108 graus. Então, aqui eu vou ter 70, né? 72 graus. Esta é a resposta de um dos exercícios do PET, né? Nós temos as somas dos ângulos internos do pentágono é 540 graus. A medida de cada um dos ângulos internos é 108 graus e a medida do ângulo externo, que é suplementar a esse ângulo interno, é 72 graus. Muito obrigada pela pergunta. Obrigada, professora. Se você quiser, aguardar aí, a próxima dúvida também é para você. Uma dúvida de 9º ano. Como é o gráfico da função f de x, que é igual a 2x mais 4, da opção A do exercício do PET, da semana 2? Tá, então vou virar aqui, gente. Essa folha está agarrando aqui embaixo, mas a gente resolve. Bom, esse exercício, né, é um exercício da função afim, ou do primeiro grau, muito interessante. Por quê? Ele comparou
os valores de um estacionamento, Dani. No caso da opção A, né, estava escrito assim a placa, né, no outdoor lá chamando a atenção, promoção, né? No caso da opção A, a função que eu tenho, né, estava escrito lá, R$4 o preço fixo do estacionamento, mais R$2 por hora. Então, olha só, a função da letra A é f de x igual a R$2, não é a variação, né, que eu tenho que multiplicar aqui, o x, né, é a variação do número de horas mais o R$4 que é fixo. Ó, se eu não estacionar, eu pago R$4, só se eu for boba, não é? Então, essa função é isso, ó, 2 vezes 0 mais 4, né? Então, olha só, o exercício comparou vários valores para a gente ver se a opção A e a opção B é mais vantajosa. A opção B oferecia assim no painel, Dani, estava escrito assim, opção A, né, seria isso, né, 2 vezes o valor, né, o número de horas, mais R$4. E a opção B, vou colocar aqui embaixo, opção B, você paga R$4 por hora. Então, f de x é igual a 4. Essa é a opção B. F de x é igual a 4x, multiplicando 4 vezes o número de horas que você estacionou. Olha que interessante. Se você deixar o carro 1 hora, 2 horas ou 3 horas, qual que será mais vantajoso? Né? No gráfico dá para perceber isso, né? Então, nós temos, se o x for igual a 1 na opção A, né? Eu vou substituir 2 vezes 1, que dá 2, né? Mais 4, então é igual a 6. Vamos comparar na opção B? Se eu deixar o carro estacionado, né, pagando R$4 por 1 hora, vai ficar 4 vezes 1, que é igual a 4, olha só. Então, se eu deixar o carro estacionado 1 hora, é melhor eu escolher a opção A ou a opção B? Né? Interessante você refletir isso. E 2 horas? Vai ficar assim, olha, 2 vezes 2, né? Mais 4. 2 vezes 2 dá 4, mais 4, então eu vou pagar R$8. Se eu deixar 2 horas na opção B, vai ser 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8 também, então tanto faz. Se eu deixar 2 horas, né, o valor a pagar é o mesmo. E se eu deixar 3 horas, vai ficar assim, ó, 3 vezes, desculpa, 2, né? 2, porque a função é 2, 2 vezes 3, né, que eu estou deixando 3 horas, mais 4. 2 vezes 3, né, dá 6, mais 4 é igual a 10. E se eu deixar na opção B? Então, vai ficar assim, 4 vezes 3, né, é igual a 12. Oh, qual que é mais vantajoso, então? Então, a resposta do exercício, gente, é interessante você comparar, né? No caso da função da letra A, se eu deixar 2 horas, tanto faz com a opção da letra B. Agora, se eu deixar menos de 2 horas, que é o caso aqui de 1 hora, né, ou qualquer outro valor menor que 2 horas, eu vou pagar o preço menor se eu escolher a opção B. E se eu deixar mais de 2 horas, eu vou pagar o preço melhor com a opção A. Essa que é a resposta do exercício do PET. Muito obrigada. Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é do Guilherme. Ele é estudante da Escola Estadual Governador Milton Campos, estudante do 2º ano. Professor Alex, nos cilindros retos, os lados são iguais. Porém, nos cilindros oblíquos, os lados não podem ter as mesmas medidas, certo? Vamos analisar? Um abraço para o Guilherme e para a Escola Estadual Milton Campos. Primeira coisa, Dani, vamos diferenciar, né, o cilindro reto do cilindro oblíquo.
Nas aulas eu costumo brincar assim, para você pensar simples. Então vamos ver. Cilindros. O que é um cilindro reto? Basicamente é um cilindro em pé, né? Então um cilindro assim, ó. Como assim é em pé? Significa que a lateral do cilindro está fazendo um ângulo aqui, ó, de 90 graus com a base do cilindro. E o que é um cilindro oblíquo? É, entre aspas, um cilindro torto. Então, o que é um cilindro torto? É um cilindro assim, ó. Tá? Então, quer dizer que, ó, se você pega a lateral do cilindro e o plano da base, este ângulo aqui, ele está sendo aqui, ó, diferente de 90 graus. Mas isto não quer dizer, né, que a lateral seja diferente. Por quê? Vamos pensar num corte, ó. Corta isso aqui na vertical. Vai dar o quê? Vai dar esse retângulo aqui, né? Então, vamos desenhar ele aqui separado. E se você cortar este cilindro oblíquo na vertical aqui, ó, exatamente no meio, vai dar um paralelogramo, né? Então, em ambos os casos, os lados opostos são paralelos. Então, Guilherme, não é a medida do lado do cilindro que é diferente, é que no cilindro da esquerda, a altura coincide com a medida do lado, só que no cilindro da direita ela não vai coincidir, beleza? Muito obrigado pela pergunta. Obrigada, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 8º ano. Professora Eliana, qual a medida do ângulo interno e externo de um triângulo equilátero? Bom, eu até que eu já comentei aqui com vocês, mas nós vamos fazer aqui de novo, né? No caso, eu posso usar a soma, né? O S, né? A soma dos ângulos internos, né? Eu posso calcular pelo número de lados. O triângulo equilátero, né? Ele tem 3 lados. Então, N menos 2 vezes 180, né? Então, o que vai acontecer? N não é 3? 3 menos 2 não dá 1? A soma dos ângulos internos, né, de um triângulo sempre é 180 graus. 3 menos 2 vai dar 1. 1 vezes 180 dá 180 graus. E como que eu descubro os ângulos internos de qualquer polígono regular? Eu pego 180 graus e divido por 3, é uma outra opção que eu tenho, né? Então, quanto que dá 180 graus dividido por 3? Dá 60 graus. Então, 60 vezes 3, né? Eu tenho aqui os ângulos, cada ângulo interno, né? Do triângulo, no caso, né? Que chama triângulo equilátero. Eu tenho os ângulos internos, que eu vou chamar de I, cada um mede 60 graus. Aí perguntou do externo também. Então, o externo é suplementar. Então, é 180 menos 60 dá 120 graus. Então, o externo, né, ao ângulo interno de 60 graus é 120 graus. Muito obrigada. Obrigada a você, professora Eliana. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite para participar do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação da professora Silvana Garofalo e do professor Alexandre Duarte, que continua com a gente. Eu agradeço a presença da professora Eliana. E você, estudante, já sabe, é só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já estaremos de volta, não saia daí!